Sexta-feira é dia de Você Saúde, nós estamos começando mais um programa. Mas antes eu gostaria de te convidar a seguir a nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. O nosso tema de hoje é a harmonização e o preenchimento facial. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Dermatologia, cresceu 390% a procura por procedimentos estéticos. E a harmonização facial lidera esse ranking. Com a chegada das festas de fim de ano, as buscas por esses métodos crescem ainda mais. É por isso que hoje nós vamos conversar com a cirurgiã dentista, doutora Júlia Máximo. Doutora, seja muito bem-vinda. Obrigada por receber a nossa equipe. Eu que agradeço. Muito obrigada, Stephanie, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre uma área que vem crescendo muito, que assim, é uma área que desde quando começou a ficar mais conhecida, tudo, eu já me apaixonei na hora. Então vamos começar, Júlia, explicando para o pessoal o que é a harmonização facial e qual que é a importância dela dentro da odontologia. A harmonização facial, ela é um conjunto de técnicas, né, na parte direcionada à estética, que ela visa trazer assim, uma simetria facial, trazer harmonia, uma naturalidade, ajudar no processo de envelhecimento. E na parte da odontologia, ela auxilia muito em questão de pessoas que estão em tratamento de bruxismo, quando tem o bruxismo que é voltado para uma enxaqueca crônica, que tem alguns pontos que a gente pode fazer que auxilia isso, na melhoria do sorriso também, do sorriso gengival. Então esses já são alguns pontos aí principais de benefícios que ela pode trazer para os pacientes, né, que fazem um acompanhamento, um tratamento odontológico. Sim. Júlia, como que a harmonização facial ela contribui também com a questão da autoestima e do bem-estar dos pacientes? Não, nisso é assim, a parte mais fundamental, vamos dizer assim. Porque tem muitos pacientes com problemas psicológicos, na parte de autoconfiança, e após, né, que a gente faz o procedimento, tem todo o planejamento, a pessoa se sente assim empoderada, ela se sente bonita. A autoestima, eu acho que nessa questão assim é o mais essencial. Que muita gente está no processo psicológico, às vezes uma separação, que a pessoa se fecha, às vezes entra numa depressão, e com a harmonização a gente consegue tratar isso, trazer essa qualidade de vida para o paciente. Qual que é a diferença entre a harmonização facial e uma cirurgia plástica? A principal diferença é a durabilidade, né? A cirurgia plástica a gente mexe mais com a estrutura, é algo assim definitivo. Com a harmonização não. A harmonização ela tem uma durabilidade menor, varia assim dos procedimentos. Tem procedimentos que são alguns meses, outros que duram 1 ano até 2. Tem essa questão também de um ser mais invasivo e o outro não? Tem todo esse cuidado? Tem sim. A cirurgia plástica ela é sempre muito mais invasiva, né? A harmonização facial ela tem alguns procedimentos que são um pouquinho mais invasivos, mas mesmo assim não se compara com a cirurgia plástica. E qual que é os principais mitos e verdades, digamos assim? Hoje a área ela vem crescendo muito, então surgem várias informações a respeito. Quais são os principais mitos e verdades sobre a harmonização? Olha, o principal mito que a gente sempre assim escuta é que a toxina botulínica, né, mais conhecido como Botox, vai durar 6 meses. Isso não é a verdade, porque quando a gente faz a aplicação da toxina, que é a paralisação do músculo, vai durar entre 3 a 4 meses, né? Depois disso, assim, uns 2 meses já começa a voltar a movimentação. Então, assim, se o profissional está falando que dura 6 meses, realmente não vai ficar o seu rosto paralisado por 6 meses. A partir do 2º mês já começa uma degradação, já começa a aparecer um pouco dos movimentos, e também tem a parte que é dolorido. Não é.
todo o procedimento que a gente vai fazer, a gente tem anestesia local. Às vezes você sente algum desconforto, porque às vezes o paciente tem alguma agonia, vamos dizer assim, né, do procedimento. Então, ele sente isso, mas é quase... Sim, se ele sentir alguma dor é muito mínima. Às vezes é mais um medo de sentir dor do que realmente aquela sintomatologia dolorosa que ele está sentindo na hora. É mais o nervosismo ali do momento. Exatamente. E tem a parte que assim, eu vou fazer uma harmonização, eu vou ficar artificial. Não é assim. Tem toda a parte de um planejamento. Vamos supor, quando a gente vai fazer um preenchimento labial. A gente tem que ver as estruturas do lábio, se realmente aguenta 1 ml, se dá para fazer 1 ml na primeira sessão, se dá para fazer mais de uma ou não. Então, assim, a gente sempre vai ver o que o paciente deseja, o que dá para fazer naquele momento, né? E, assim, eu, particularmente, prezo muito pela naturalidade. Eu gosto de evidenciar o que o paciente já tem de mais belo, né? E existem alguns pontos específicos em que, por exemplo, a toxina botulínica ela não pode ser aplicada, ou quais são os pontos que podem ser aplicados? Então, os pontos que podem ser aplicados. Ela pode ser aplicada no rosto todo, né? Tanto na parte da testa, no sorriso gengival, naquela... marquinhas que a gente tem aqui no queixinho a gente pode aplicar no pescoço, aqui na mandíbula, né? Assim, quando o paciente tem um histórico de alergia, né? Não pode, ou quando é um paciente lactante ou está grávida, também não pode fazer a aplicação. Por que hoje a toxina botulínica e o preenchimento facial são os procedimentos mais procurados na harmonização facial? Eu acredito que seja por conta do resultado, sim, ser visível mais rápido, né? O preenchimento, depois que a gente faz, realmente tem um pouco de edema, tudo, mas a gente já consegue ver o resultado, né? Então, assim, vamos supor, se uma pessoa que tem um lábio bem pequenininho, quando a gente faz o preenchimento, assim, na hora a gente já consegue ver um resultado. E a toxina, a gente consegue ver um resultado, começa a fazer o efeito lá pelo 3º, 4º dia, então a gente já começa a ver que a musculatura vai começando a paralisar com o resultado final de 15 dias. Júlia, hoje com o crescimento dessa área da harmonização facial, tem muitos jovens já procurando, né? Muitas mulheres jovens procurando por esse procedimento estético. Tem uma idade que seja recomendada a partir de alguma idade? Olha, eu gosto de fazer aplicação entre os 20 e 25 anos, né? Começar nessa faixa etária, por conta que quando a gente faz a aplicação da toxina, vamos dizer assim, o nosso músculo ele tem uma memória. Então, quando a gente faz a aplicação, com o passar do tempo, a gente volta a ter as expressões, mas não volta a ser como era antes. Então, quanto antes a gente fizer, melhor. Porque assim, quando você chegar, tiver uma idade mais avançada, você não vai ter tantas linhas de expressões como você teria ter se não tivesse feito o tratamento precocemente. No caso, quando começa mais cedo, assim, na faixa dos 20, 25 anos, tem diferença na quantidade que é aplicada ou não? Varia também de acordo com como é a expressão daquela pessoa, como estão as marquinhas iniciais? Varia muito. Tem o paciente jovem de 24, 25 anos que é muito expressivo, né? Que ele já tem aquela... O que mais procura é quando tem a carinha de bravo aqui, né? Que todo mundo... Então. Agora a gente tá andando assim, fala, nossa, você tá brava, alguma coisa, você tá fazendo a expressão e você não tá nem sentindo. Então tem pacientes que mesmo jovem já tem bastante essas marcas de expressões, mas a maioria dos pacientes são uma quantidade bem menor que a gente coloca. O preenchimento facial, o que ele é e como que ele funciona? A gente falou um pouquinho do preenchimento labial. É só no lábio que ele é realizado, o preenchimento? Não, ele pode ser realizado na face toda, né? Tanto no lábio, como no nariz, na parte da mandíbula, né? A gente pode aplicar também na parte aqui do malar, que é conhecido mais como a maçãzinha do rosto, né? Nessa parte de têmpora, a gente pode fazer a aplicação. Marquinhas, por exemplo, de acne, assim funciona? Olha,
Para, assim, marcas de acne, o ácido, ele não vai tratar, né? Porque já é um problema, assim, na derme. Então, existem outros tratamentos que a gente pode auxiliar, né? Para poder melhorar as marcas de acne. E qual que... Você falou um pouquinho da duração, né, da toxina botulínica. Do preenchimento também varia muito? Tem um período ali que seja interessante, né? Que ele vá ficar assim... Olha, depende muito de cada organismo. Se a gente for seguir realmente o que está escrito na bula, né, vamos dizer que ele dura de 6 a 12 meses. Mas assim, tem pacientes, eu mesma, já fiz preenchimento labial que durou 2 anos. Né? Assim, ele não fica com aquele volume que você fez, né? Depois do retorno de 15 dias, que tá todo com aquela estrutura, perde um pouco da estrutura, mas ainda sim tem o preenchimento ali. Então, é muito relativo, às vezes varia de cada organismo, né? Mas normalmente é de 12 meses. Se a pessoa tiver algum déficit de alguma vitamina, sim, ela pode ter uma durabilidade menor, mas normalmente é de 12 meses a 24. Júlia, existem contraindicações para esses procedimentos? Existe. Tem a parte de medicações, né? Assim, se o paciente estiver em tratamento com Roacutan, não pode fazer, anticoagulantes, né? Se o paciente também for hipertenso, diabético, descompensado, também não pode fazer. Mas se tiver uma saúde ok, se ele for hipertenso, diabético, fazer uso de alguma medicação e o médico liberar, né, não tem problema nenhum a gente fazer. Tá certo. A gente está conversando hoje com a cirurgiã dentista Júlia Máximo a respeito da harmonização e também do preenchimento facial. Não saia daí, a gente volta já. Agora é hora do nosso intervalo. Estamos de volta com Você Saúde. O nosso tema de hoje é harmonização e preenchimento facial. Quem está conversando conosco é a cirurgiã dentista, a doutora Júlia Máximo. Doutora, agora falando um pouco mais a respeito, né, desses procedimentos, eles são seguros, né? Como garantir a segurança da harmonização facial? Sim, são todos procedimentos seguros. Claro que todo procedimento que a gente vai fazer, ele sendo invasivo ou não, ele pode gerar alguma reação. Normalmente o que mais tem é quando gera o edema, né? Às vezes incha um pouco, fica o hematoma, o roxinho, né? E a maior segurança que a gente tem que ter, assim, eu falo de paciente mesmo, é saber com qual profissional você vai fazer, né? Tem que ser um profissional qualificado, que sabe as técnicas, porque assim, fazendo um procedimento, a gente corre o risco de ter alguma intercorrência. Então você tem que saber qual profissional que você está indo realizar o procedimento, caso ocorra uma intercorrência, para ele saber lidar com aquela intercorrência e no final ter o resultado que esperava. E qual que é a importância de uma avaliação prévia para fazer essa harmonização facial ou preenchimento? Olha, é de suma importância isso. Por quê? Cada pessoa, ela vem com uma queixa, tem uma expectativa do que ela quer, né? Tem a expectativa do que ela quer naquele momento, mas eu tenho que falar para ela, ó, o seu plano de tratamento é esse. Antes de realizar o procedimento, dentro do plano de tratamento, ela vem um dia, eu converso, eu explico como que é o procedimento, a gente faz as fotos e eu com a paciente, a gente alinha todas as expectativas, o que ela deseja, o que no momento a gente consegue, né, fazer para deixar ela satisfeita. E com as fotos a gente consegue ver, vamos supor, a paciente gostaria de colocar 2 ml, mas o lábio dela não suporta 2 ml naquele momento. Então tem que ter todo esse planejamento para a gente explicar para o paciente, para ele ver que se a gente coloca 1 ml agora, espera os 15 dias, avalia e depois a gente coloca mais 1 ml, o resultado vai ser mais significativo do que no primeiro momento a gente colocar 2 ml, porque quando a gente faz o procedimento, ele gera o edema. Então, qualquer procedimento que a gente fizer de acordo com o que o paciente deseja, talvez não esteja um resultado satisfatório.
né? Então não fica bom para o profissional nem para o paciente. Então já é um procedimento completamente padronizado para cada paciente. Sim, porque às vezes a minha queixa não é igual à sua, não é igual à do outro paciente. Às vezes o tratamento que você deseja não é o mesmo que vai ser eficiente para aquele outro paciente, né? Então a gente sempre tem que fazer essa avaliação, todo esse planejamento, né, individualizado, direcionado realmente para aquele paciente, porque muitas vezes o que é bom para ele não vai ser bom para você, né? Então tem toda essa questão. É muito importante essa parte do planejamento. O pós-procedimento tem alguma recomendação que seja necessário o paciente seguir? Tem. Na parte de toxina, né? Antigamente tinha muita parte assim, não pode abaixar a cabeça, essas coisas. Não tem isso, né? Assim, você tem vida normal. O que eu falo muito para os pacientes é assim, no primeiro dia que faz, tentar evitar maquiagem, porque como a gente faz pequenos furinhos, né? Então aquilo ali é uma abertura para um foco de infecção. Então, para não fazer maquiagem, se for sair no sol, sempre usar o protetor solar. Quando a gente faz algum preenchimento, vamos supor, às vezes gera um hematoma, fica um pouco roxo. Usar uma pomadinha, por exemplo, uma Irodode, para poder melhorar. Se for ter exposição ao sol, sempre usar protetor. Colocar gelo para amenizar a parte do edema. E como que é justamente essa questão também da expectativa dos pacientes, Júlia? Como lidar com isso? É sempre muito difícil, né? Porque às vezes ele chega aqui com uma expectativa muito grande e às vezes é um tratamento que a gente tem que ir aos poucos, né? Eu tenho uma paciente, ela tem 81 anos, ela sempre foi muito vaidosa, né? E ela estava no processo de envelhecimento que ela já não estava mais gostando do que ela estava vendo. Então ela me procurou e assim, com a expectativa que a gente, na primeira consulta, a gente já ia fazer todos os procedimentos e ela já ia sair super satisfeita. Mas não é isso, o tratamento dela durou de 3 a 4 meses, mais ou menos. E desde o começo eu alinhei com ela, falei, olha, o plano de tratamento para você são procedimentos que a gente não consegue ter um resultado de imediato. Algumas coisas a gente consegue ver com um prazo menor, outras levam até 60 dias para a gente conseguir ver o resultado. Então essa parte da expectativa é muito importante, a gente tem que alinhar muito bem para não deixar o paciente frustrado e nem o paciente também, e nem o profissional também. Júlia, e o que te levou a se especializar nessa área da harmonização, do preenchimento? Na época que eu estava na faculdade, eu gostava muito da parte de estética, né? Mas voltada assim para a parte da odontologia mesmo. Eu não tinha tanto conhecimento na parte da harmonização. Só que como a gente sempre se espelha nos famosos, né? Então aí começou a ficar muito conhecida, começou a ter bastante curso, aqueles cursos curtos para você começar a entender. E eu participei de um congresso e foi na hora que eu me apaixonei. Eu vi que eu podia trazer uma qualidade de vida muito melhor para os pacientes, tanto com a odontologia quanto com a harmonização facial. Esses procedimentos têm uma frequência, por exemplo, você falou do plano de tratamento, normalmente o paciente fica aqui, vem 4 a 5 meses, dependendo do paciente. Depois ele precisa voltar de um tempo, é bom ter essa periodicidade? Então, como a gente sempre está num constante processo de envelhecimento, quando a gente faz um procedimento e o paciente gostaria de manter, né, do jeito que ficou o resultado, a gente tem que fazer esse acompanhamento. A toxina mesmo, como o resultado dela não é tão longo, são coisas de meses, né? Então assim, deu lá uns 5, 6 meses, o paciente pode voltar pra gente fazer uma nova avaliação, uma nova aplicação, até com 4 meses mesmo a gente já consegue. O preenchimento, como a durabilidade dele é maior, a gente não tem tanta essa recorrência, a não ser que o paciente gostaria de colocar mais ml naquela região. Então, a gente espera um tempo e faz uma nova aplicação. Mas, normalmente, vamos dizer assim, uma manutenção de uma vez ao ano, dependendo do procedimento, 2. Júlia, qual que é o papel do profissional que realiza, né, esses procedimentos na questão da orientação sobre os riscos para os pacientes?
é fundamental. Tem a paciente que até brinca falando assim, nossa, tem toda essa contraindicação, tô com medo, não vou nem fazer. Mas a gente tem que orientar o paciente, explicar o procedimento que ele está fazendo, explicar o produto, o que pode acontecer, o que não pode acontecer e saber que caso tenha alguma intercorrência, o profissional está ali qualificado para poder intervir, né, e não gerar problemas futuros. E a questão do acompanhamento? Qual que é a importância do acompanhamento periódico? Então, quando o paciente ele deseja manter a estrutura, para não ficar evidente todo esse processo do envelhecimento, é muito importante sempre manter esse acompanhamento, né? Nem que seja uma vez ao ano, pelo menos passar numa consulta, uma nova consulta de avaliação, para fazer um novo planejamento, para saber se o paciente está satisfeito com o resultado, se ele gostaria de mudar alguma coisa. Então, é muito importante sempre ter esse acompanhamento, mesmo que o paciente não vá realizar algum procedimento, mas para saber se ele está satisfeito, o que ele gostaria de mudar, se ele gostaria de manter do jeito que está. Na sua experiência, durante a realização desses procedimentos, já houve algum momento em que um paciente passou pelo procedimento e depois falou, eu não gostei? Assim, já, acabou, como você disse, se frustrando porque às vezes chegou com uma expectativa. Teve algum caso assim? Olha, o caso assim, que a gente mais tem, porque eu falo, o protocolo fotográfico, ele é muito importante. Por quê? Quando você faz um procedimento e daí, sim, você vai embora e no seu dia a dia, você se vê ali a todo momento, então você não consegue ver a diferença. O que muito acontece assim, um exemplo, você faz a toxina botulínica, aí o paciente volta e fala assim, eu não vi diferença, né, o que aconteceu, tudo, daí você vai e mostra a foto, aí você fala, olha, as suas expressões estavam assim, a sua face estava dessa forma, e olha como está agora, né, isso é o que mais acontece, mas assim, é algo normal, porque como a gente está no nosso dia a dia, e a gente sabe se ver a todo momento, então muitas das vezes a gente não consegue ver a diferença. Eu mesma, quando faço a aplicação de toxina, eu falo, nossa, mas eu acho que não tá fazendo efeito. Só que aí depois eu vou ver as fotos e eu vejo que realmente está fazendo efeito. Só que a gente vai acostumando. Então, a gente vê aquele processo todos os dias, então você fala, nossa, mas não tá fazendo efeito, mas isso não é verdade, é que você se acostuma, né? Então por isso é importante o protocolo fotográfico, para poder mostrar para o paciente, para não ter essa parte chata de falar, nossa, não gostei, não tá fazendo resultado, mas na verdade tá. Para quem está em casa nos assistindo e conferiu todas essas informações que você passou, Júlia, e que tem vontade de realizar a harmonização, o preenchimento, que recado que você pode deixar para essas pessoas? Olha, se você tem vontade, né, de realizar algum procedimento e não sabe por qual começar, ou se você tem algum medo de ficar artificial, ou até mesmo da parte de sentir dor, eu recomendaria você começar pela toxina, porque a toxina é um procedimento assim fantástico. A gente consegue ver o resultado visivelmente assim, mais rápido, né? A sintomatologia dolorosa é muito pouca, a gente tem pomada anestésica, pode colocar gelinho, é muito tranquilo. E a gente consegue fazer, com a toxina, a gente consegue fazer o rosto todo. Então, você já consegue ver uma melhora muito significativa. E assim, é um procedimento que você faz a primeira vez e nunca mais quer ficar sem. Se apaixona. Exatamente. Júlia, o Você Saúde termina agora, mas eu gostaria de te agradecer por ter trazido tantas informações, tanta coisa boa aqui para o pessoal que nos acompanha. Eu que agradeço pelo convite, foi um prazer, eu gostei muito desse bate-papo e estou disponível para novos convites. Obrigada, Júlia, obrigada também a vocês que estiveram conosco até aqui. O Você Saúde termina agora, mas nós estamos de volta na próxima sexta-feira. Não esqueça, siga nossa página no Instagram, @TV Câmara Caraguatatuba, @Câmara Caraguatatuba. Também se inscreva no nosso canal no YouTube, TV Câmara Caraguatatuba. Ative o sininho para receber tudo que nós estamos produzindo por aqui. A gente se encontra. Um grande abraço.